Hora de fazer contato com a capital do país. A gente amarrou já os assuntos de aprovação no Congresso, tem um recesso, mas a gente segue de olho em todas as pendências que ficaram para 24 e é logo no comecinho mesmo. O Márcio Rocha está com a gente nessa folga de Rodrigo Orengo, que volta amanhã, porque amanhã começa o pessoal do outro plantão de Réveillon, enquanto nós aqui descansaremos. Márcio Rocha com a gente nessa para falar da expectativa para o possível anúncio de alternativas ao projeto da desoneração da folha de pagamento, aquele prometido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Será que ainda nesse ano? Será, Márcio? Bom dia para você. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. A expectativa é essa, porque a gente lembra que teve um café da manhã na sexta-feira com o Fernando Haddad. Ele falou que apresentaria não só nessa semana ainda, mas também nesta terça-feira. Ele falou, terça-feira devo apresentar esses projetos para compensar a desoneração. Então a gente está na expectativa justamente disso, porque já que o ministro falou, né, então a gente deve ter alguma novidade aí nos próximos dias. Então, como eu disse, né, cresce a expectativa para esse anúncio de alternativas ao projeto da desoneração, porque ele afirmou justamente isso, vai apresentar nesta semana novos textos, tanto para substituir o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, quanto também outras propostas para equilibrar as contas públicas. Isso porque a gente lembra, o orçamento aprovado na semana passada pelo Congresso teve o chamado déficit zero em 2024. Então, isso significa o quê? Que as despesas do governo não podem ser maiores que as receitas no ano que vem e que será necessário aumentar justamente a arrecadação federal. Assim, além das alternativas para desoneração, outras medidas também devem ser anunciadas, são esperadas, inclusive aqui em Brasília, justamente para cumprir essa meta. Haddad afirmou que não deve aumentar a carga tributária nem aumentar as alíquotas, mas defendeu que o projeto da desoneração, lembrando que esse projeto foi vetado integralmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é inconstitucional. Quando o veto da desoneração caiu aqui no Congresso Nacional, ele afirmou que já existe um parecer da Advocacia Geral da União sobre a inconstitucionalidade desse texto, né, e que, segundo o ministro, viola um dispositivo da reforma da Previdência, que inclusive é uma PEC, né? Quando foi aprovada foi uma proposta de emenda à Constituição, quando foi aprovada virou uma emenda da Constituição, então por isso seria inconstitucional. E aí, exatamente por causa desse motivo, que o governo deve acionar a justiça contra esse texto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia até 2027. Lembrando, na semana passada, o Congresso derrubou esse veto que permite que a empresa substitua o recolhimento de 20% do imposto sobre a folha de salários por alíquotas que variam aí de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A previsão é que a desoneração custe até entre 10 e 25 bilhões de reais anuais aos cofres públicos. E os parlamentares estenderam esse benefício para as prefeituras, o que reclamou, né, o governo reclamou bastante sobre esse assunto, porque, segundo Fernando Haddad, esse trecho do projeto também é inconstitucional. Como o Congresso está de recesso, né, já entrou na última sexta-feira e só volta em fevereiro, essas propostas só devem mesmo ser anunciadas aí daqui a muito tempo, daqui a cerca de um mês, quando a gente volta a ter o trabalho dentro do Congresso Nacional. E aí, só para fazer o registro também, a gente lembra que o presidente Lula, né, deve estar indo a qualquer momento para a base militar de Restinga de Marambaia, lá no Rio de Janeiro, e deve só voltar a despachar aqui no Palácio do Planalto no dia 3 de janeiro, né, quando acaba esse recesso dele nesse final de ano. Ele passou o Natal aqui em Brasília com os familiares lá na residência oficial da presidência, no Palácio da Alvorada, deve ir para o Rio de Janeiro amanhã e depois só volta no dia 3. Até lá, quem comanda o país deve ser o vice-presidente Geraldo Alckmin, e aí depois o presidente volta aí para trabalhar aqui no Palácio do Planalto.